Bom, hoje nós vamos falar sobre instituições sociais, aula 5 e 6 de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. Bom, galera, aqui nessa aula a gente percebe o quê? O autor ele traz uma ideia de que as instituições sociais elas são utilizadas aqui pelo nosso Estado, pela nossa sociedade, como uma forma de padronização cultural e isso eles fazem para manter o controle da sociedade. Então, nós vamos estudar aqui nessa aula hoje alguns conceitos importantes para a gente entender essa lógica, tá ok? Então, fala a vinheta aí. Bom, galera, então nessa aula a gente vai perceber como as pessoas elas tendem a realmente fazer aquilo que a sociedade determina. E isso acontece quase que de forma assim, como que eu diria, isso acontece quase que de forma automática, né? As pessoas fazem isso e nem se dão conta disso. Então, por exemplo, aqui na apostila de vocês, primeiro começa com um texto, né, do José Saramago, e aí ele vai colocar uma questão aí que vocês têm que pensar agora, né? Como seria uma sociedade sem propriedade privada? Né? Vocês já pararam para pensar nisso? Ou seja, como seria uma sociedade onde não houvesse donos das coisas, né? Ou seja, eu sou o dono dessa casa onde eu moro, apesar de que eu não sou, que eu moro de aluguel, mas vamos supor que eu fosse, né? E aí você pensar numa sociedade em que não há esse dono, não há essa pessoa que é dona dessa terra, né? Dono dessa empresa e assim por diante. Isso são o quê? São propriedades privadas, são instituições determinadas pela sociedade. Bom, o primeiro autor que vai falar, que vai questionar ou que vai criticar a propriedade privada é um filósofo iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau. Então, Rousseau vai ser o primeiro filósofo aí, ou um dos primeiros, eu diria, né, talvez, que vai questionar essa ideia da propriedade privada. Né? Ele vai falar, bom, o grande problema do mundo foi quando alguém dividiu lá um pedaço de terra e disse, isso é meu. Né? Porque a partir desse momento, esse sujeito criou aí a desigualdade. Por que a desigualdade? Porque um tinha e o outro não tinha. Né? Então, ele gerou aí a desigualdade social. Bom, e aí o que acontece, pessoal? É incrível, interessante que as pessoas, por mais ricas ou pobres que elas sejam, elas defendem a propriedade privada, sempre, sem pensar. Né? E o autor dessa lição, ele traz justamente essa pulga atrás da nossa orelha, né? Ele traz essa dúvida. Será que nós devemos realmente sempre? Ou, claro, se a propriedade privada é o melhor caminho, se o sistema capitalista, da forma como ele é o melhor caminho, beleza. Mas você já pelo menos parou para pensar sobre isso? Então essa é a ideia do autor, é você começar a questionar algumas coisas, e claro, não que você tenha que ser contra, mas você pelo menos precisa questionar. Por exemplo, desse questionamento a gente traz aí novamente aquilo que nós falamos em sala de aula, das teorias do Emile Durkheim sobre os fatos sociais. Lembra que os fatos sociais tinham 3 pontos? Os 3 pontos eram a coerção social, generalidade e exterioridade, né? Então, e interessante, pessoal, que vocês gravem esses 3 pontos aí, guardem bem eles, porque é muito provável que isso caia na prova, né, na prova que vocês farão aí a semana que vem. Então, a generalidade, a coerção, né, que nós somos meio que levados a fazer algo, mesmo às vezes sem pensar muito bem no que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu acho certo a propriedade privada, eu acho certo as instituições sociais. Mesmo que eu não tenha muitas posses, mesmo que eu não tenha nada para defender, vamos dizer assim, mas eu acho que é certo. Bom, e aí, claro, o Durkheim ele vai dizer, bom, você faz isso porque a sociedade te leva a pensar dessa forma. E se você pensa de uma forma diferente, com certeza a sociedade vai meio que
te questionar, te recriminar, te chamar de comunista, né? Não que o Durkheim vai falar isso daí quem tá falando sou eu. Mas, né, normalmente é assim que acontece. Você fala, ah, não, mas eu não sou a favor do consumismo, tal, né? Dos meios de produção, bom, enfim. O simples fato de você ser contra significa que você é comunista. E aí o que acontece? Falando sobre autoridade, legitimidade e sanção, a gente pode ver o quê? Que as instituições sociais, de certa forma, elas cumprem, né, exatamente aquela cartilha que o Durkheim escreveu, né? Ou o Durkheim escreveu exatamente sobre aquilo que ia acontecer ou aquilo que acontece nas instituições sociais. Então, seja ela o Estado, seja uma igreja ou qualquer outro tipo de instituição, o que existe e é muito forte é uma questão de coerção, né? Ou seja, as pessoas elas são coagidas a agir de determinada forma na sociedade. Há uma questão de exterioridade, ou seja, eles vêm de fora para dentro, né? Então essa autoridade, essa forma de se pensar, né, de se agir, ela vem de fora para dentro, então as pessoas são obrigadas a agir de determinada forma aqui na nossa sociedade brasileira, e em outras também, né? Na verdade, isso é um geral, não é só aqui no Brasil que acontece, né? E aí o que acontece? E o Estado, de certa forma, ele tem o poder da força e da violência. Então, se caso, por exemplo, alguém não concorde com o governo, e dependendo do que essa pessoa fizer, que ela vá contra aquilo que o governo determina, ela pode ser punida, né? Então, aí entra também essa questão da punição. Isso no Estado, se for numa igreja, a pessoa pode ser excomungada da igreja, né? Pode entrar em disciplina. Isso se você, por exemplo, vai numa loja de grife com uma roupa inadequada, por exemplo, uma roupa que não seja aquela que todo mundo perceba, que você né, está com uma roupa muito chique ou muito bonita ou de uma marca famosa, você pode sofrer aí um certo tipo de coerção por parte das pessoas. Pode ser até que a pessoa que te atenda também não seja uma pessoa da alta, né, sociedade, aí, seja uma pessoa comum, mas muitas vezes essa pessoa também vai te reprimir, vai te olhar, vai te coagir por você estar num ambiente de forma inadequada, vamos dizer assim, né, entre aspas. Então isso é a coerção social que existe dentro das instituições sociais. A gente vai falar sobre a propriedade privada como uma instituição social. Então, o que nós sabemos sobre isso? Primeiro que toda propriedade privada ela precisa cumprir uma função social. E isso é fato, e isso é algo que está dentro da Constituição, no artigo 184. Então, o artigo 184, eu vou ler aqui, vai aparecer aí na tela para vocês. Ele diz assim, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social mediante a prévia e justa indenização. Então, se caso o imóvel não estiver cumprindo a sua função social, ele deve ser desapropriado. Da mesma forma, no campo, né, os sem terra, normalmente eles ocupam espaços, né, ocupam terras que não estão sendo utilizadas. E aí, qual que é, o que a Constituição do Brasil diz sobre isso? No Brasil, uma propriedade rural não pode ser desapropriada se estiver cumprindo sua função social, que se define de acordo com o artigo 186. Então, o artigo 186 ele fala qual é a função social que uma propriedade deve cumprir para que ela não seja desapropriada. Qual é essa função? Aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, esses 4 pontos, eles mostram como que uma propriedade privada, o que ela tem que cumprir, quais são as funções que ela deve cumprir, para evitar que o Estado entre com uma ação contra o dono dessa propriedade privada e desaproprie essa propriedade para que ela cumpra o seu papel social, que está dentro desses 4 pontos aqui. Movimentos como movimentos sem teto, movimentos sem terra, o que eles fazem? Na verdade,
como a justiça brasileira ela é muito devagar e, bom, claro que na minha opinião isso, e cada um pode pensar o que acha sobre isso ou não, mas a gente sabe que no Brasil nós temos aí um grupo que domina a sociedade, ele acaba sendo o grupo de elite, o grupo da burguesia. Então o que acontece? Nós acabamos tendo um problema com relação a isso, porque quem são as pessoas que movem as leis, que estão dentro das instituições sociais, que comandam as instituições governamentais, são esses próprios donos dessas fazendas que muitas vezes não cumprem essa função social. Então, é óbvio que eles não vão entrar com um processo contra eles mesmos, né? Isso é óbvio. E eles se protegem, de certa forma, né? Então, o que vai acontecer? De certa forma, o movimento, como o Movimento Sem Terra, por exemplo, ele acaba sendo útil para que chame a atenção da sociedade, para que a sociedade perceba que ali há um problema e precisa ser resolvido, e, né, claro, os órgãos de imprensa, né, alguns deles, né, às vezes vão apoiar isso, na maioria das vezes não, né, a verdade é que a sociedade, de uma forma geral, ela não gosta desses movimentos, né, do sem teto, sem terra e qualquer outro movimento social que surja, né, porque o Brasil é um país que, se você pegar historicamente, você vai ver que o movimento social sempre é marginalizado aqui no nosso país, sempre é reprimido e com o aval da sociedade civil, né? A sociedade civil ela concorda com esses movimentos, então isso é um fato que nós podemos observar aí na sociedade. Bom, e aí nós vamos falar sobre a linguagem como instituição social. Bom, a linguagem é a primeira, né, segundo o autor aqui, é a primeira instituição que nós vamos enfrentar. Por quê? Porque dependendo de tudo que você vai fazer, você vai se comunicar. E a sua comunicação, em sua grande maioria, ela vem através da linguagem. Então, assim, por exemplo, se nós pegarmos instituições como os advogados, por exemplo, juízes, né, pessoas que estão dentro dessas instituições jurídicas, por exemplo, eles têm uma maneira de falar, né, e de certa forma isso também pode servir como arame farpado aí para distanciar algumas pessoas. Por exemplo, se eu assistir um debate do Supremo Tribunal, talvez eu durma, né? Porque são tantas palavras ali que eu não entendo, né? E aí eu falando como a sociedade comum aí, a sociedade de uma forma geral. Então são tantas palavras que nós não entendemos que a gente fala, não estou entendendo nada, então eu me distancio, né? Então, o que eles usam para distanciar a sociedade, as pessoas comuns da sociedade? Qual a barreira? A linguagem, né? Então a linguagem ela também é uma instituição social importante. Eu estou aqui dando uma aula, talvez alguns termos que eu utilize aqui, algumas pessoas não entendam, mesmo que a minha linguagem eu considero uma linguagem muito simples, né? Não é uma linguagem rebuscada, mas mesmo assim, por conta das diferenças sociais que nós temos na sociedade, a gente vai acabar excluindo algumas pessoas, infelizmente, né? Então a linguagem acaba sendo aí uma instituição importantíssima na sociedade. E aqui, por fim, né, vamos falar sobre a questão da instituição e mudanças. Instituições e mudanças. É assim, gente, a gente está num momento propício para falar sobre essa questão de mudanças, né? Por quê? Porque nós vamos ter mudanças a partir de agora nas instituições sociais. A escola está tendo mudanças. Olha só, né? Estou aqui dando uma aula para vocês que, claro, um dia eu já pensei, eu poderia gravar um vídeo, mandar para os alunos, tal, mas os alunos poderiam falar, eu vejo, esse vídeo está chato, tal, vou dormir, né? E isso pode acontecer, né? Eu sei que ainda não sou um bom youtuber, né? Quem sabe com essa nossa experiência, né? A minha intenção é que eu melhore, né? E eu tenho plena consciência disso. Mas, assim, hoje, por conta dessa questão do coronavírus, a gente está sendo obrigado a partir para esse lado. Que, de certa forma, se a gente parar para analisar, nós, professores e outras profissões mais, já deveriam ter
partido para isso, né? Já deveriam ter pensado nessa possibilidade. Agora nós vamos ser obrigados. Alunos, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. A escola nunca mais será a mesma. Com certeza, a escola vai sofrer mudanças gigantescas. A escola, a prefeitura, os meios de comunicação, tudo isso agora no mundo inteiro vai ser obrigado a sofrer mudanças. Então são mudanças nas instituições sociais. E aí o que acontece? Nós vamos ter então, a partir disso, um mundo diferente. Essas mudanças que aqui nós estamos falando são mudanças que elas acontecem ao longo da história, né? Isso é fato. Os meus pais, por exemplo, eles não tiveram a internet tão desenvolvida como eu tenho, né? Não tiveram esse acesso. Tiveram agora, né? Recentemente, meu pai, né, que eu achava que ele nunca ia mexer no celular, touch e tudo mais, ele mexe. Mas foi meio que obrigado, ou seja, ele teve que participar disso, de certa forma. Para quê? Para se comunicar com o irmão, se comunicar com a prima e assim por diante. Então, isso é muito importante para todos nós. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Façam as atividades que eu estou colocando lá no plural. Um abraço para todos vocês e até a próxima.